Ora lá, vamos ver aqui o que é que o Mitar Ribeiro tem a dizer do Chega, pá, que eu estou curiosíssimo para saber. Gabriel Mitar Ribeiro, ex-deputado, antigo militante do Chega, sai em ruptura clara com o partido e, sobretudo, com o líder André Ventura. Gabriel Mitar Ribeiro, boa noite. Estamos a olhar com particular atenção para toda esta polémica, mais uma em torno do Chega. Tem que ser, passamos de secret story para a política, é isto que move este país. Apontar aqui algumas das palavras também que não é muito diferente, no Observador, para caracterizar André Ventura, até há pouco tempo uma pessoa que era muito próxima. Diz que é narcísico, é vingativo, exerce um abuso de poder psicológico, diz que é autoritário e obsessivo com o controle do partido. Por que estas críticas tão fortes a André Ventura nesta fase? Primeiro saudar o Francisco Ferreira e a CNN por me receberem. Antes, duas notas. Eu é que cedi o meu lugar, porque era o meu número 2, ao Manuel Serra. Foi quando eu saí que Manuel Serra foi escolhido. Não foi o partido que apoiou o Manuel Serra, depois eu saí. Vamos pôr os fatores na devida ordem. Depois, quando ouço aqui... Desculpem só dizer isto, mas porquê que um gajo que não é o líder do partido tem um número 2 no partido? Isto faz algum sentido? Como assim o número 2? O presidente André Ventura falar que eu saí por causa de um lugar, ele deve viver num outro mundo. Quer dizer, eu estou no artigo, foi muito importante eu escrever, eu estou a colocar no artigo um processo que tem 5 anos. E tem 5 anos de um comportamento dele absolutamente inqualificável, mas havia aqui uma mistura entre eu partilhar a visão política do partido com ele e haver um problema de personalidade. Eu não saí do Chega por questões ideológicas ou políticas. Eu concordo que é preciso sensibilizar as pessoas, como faz o presidente André Ventura, por exemplo, para a questão da imigração desregulada, para a questão Sim, podes pôr política, da insegurança, que nós temos de insegurança, para a questão do parasitismo social e subsídio à dependência, por aí fora. Portanto, o problema aqui é o problema destas palavras que citou, que eu caracterizei o presidente André Ventura como narcísico, e até contaram as palavras que quantas vezes eu repeti a palavra narcísico, são muitas. Vingativo. Vingativo, abuso de poder. Tudo isso é o retrato que eu faço da personalidade dele. E eu tenho o cuidado de dizer que nós estamos a viver uma das mais graves crises de sempre de saúde mental. Essa crise de saúde mental tem uma dimensão muito séria que se chama o narcisismo. Esse problema está dentro dos partidos políticos e está muito evidente dentro do Chega. Não é novidade. Eu tenho o cuidado de dizer que também já aconteceu no Partido Socialista com o caso do engenheiro José Sócrates, o mesmo no PCP com o caso de Álvaro Cunhal, que a doutora Zita de Seabra tocou no assunto. Agora, este problema que está nos partidos políticos também é um problema social. Está nas famílias, está nas instituições, está nas empresas. E eu estou a dizer que temos de olhar para um problema que não é óbvio, mas está na penumbra das instituições. Mas, Gabriel, está no lado deixa-me perguntar. Eu só quero é perceber o que é que... Porque imaginem, este homem, pá, lá está, o homem não está a dizer nada que seja assim tão escalabroso. Eu queria perceber agora qual é que é a argumentação, porque eu vi muita malta do Chega a dizer este gajo também saiu porque queria tacho, ou não sei o que são argumentos que não fazem sentido nenhum. E eu agora queria perceber o que é a malta do Chega comenta em relação a este senhor, porque durante tanto tempo achavam que ele era o maior e que era o ideólogo do Chega e o campeão e o professor Mitar Ribeiro, que respeita imenso. Olha, uma das pessoas que eu ouvia sempre constantemente dizer que respeitavam muito o professor Mitar Ribeiro e que não sei o quê, era aquele filósofo do Chega, lembram-se? Com que tivemos alguns debates, uns bate-bocas aqui. Ele dizia que me respeitava muito e que ele era muito espetáculo e não sei, era um homem incrível, não é? Pronto, agora quero perceber, cheira-me que ele só quer palco, mas porquê? Ele tinha palco, não Chega? Ou tem algo pessoal contra o Ventura? Então, mas e já puseram a hipótese dele ter razão? Não sei, tipo, já na vossa cabeça já puseram a hipótese dele por acaso ter razão naquilo que está a dizer? Relativamente a essas acusações que faz André Ventura, se quer ilustrar também com alguns episódios internos, sabemos que a sua relação, isso foi público, nem sempre foi fácil com algumas figuras do partido. Quer dar mais exemplos que ilustrem aquilo que diz nesse texto sobre o abuso de poder, sobre ser vingativo, sobre ser autoritário e obsessivo com o controle do partido? O texto é todo sobre isso, mas antes eu até faço ponto por ponto. Porquê que eu faço este tipo de retrato do presidente André Ventura? Mas antes é preciso definir porquê que eu considero que ele tem sintomas evidentes
de ser uma personalidade com uma perturbação narcísica. Mano, este homem foi, tipo, destruir o Ventura... Nós somos indivíduos, eu e o Francisco, não é? Mas também somos... Mas o que é que te leva logo a dizer que ele só quer palco? Estás a ver? É isso que somos sujeitos individuais, mas também somos sujeitos coletivos. Quando estamos na nossa família, quando estamos na nossa empresa, quando estamos na nossa comunidade e igreja por aí fora. E nós sabemos fazer esse percurso. Nós sabemos que quando estamos nós, é uma coisa, mas estamos com os outros, temos que respeitar os outros, saber estar com eles, partilhar... Era isso que não acontecia, por exemplo, no Chega com André Ventura? No caso dos narcísicos, eles têm este sujeito individual muito marcado, mas não conseguem fazer a transição para o sujeito coletivo. Ok, mas eu quero perceber... Portanto, a minha guerra no Chega, desde o início, foi sempre tornar o Chega um sujeito coletivo. Certo. E simplesmente não é possível, porque o poder do presidente André Ventura esgota tudo no eu dele. Mas é assim, isto não é muito difícil de perceber que o Chega é um partido de um homem só. E nota-se a léguas, mesmo sendo 10 mil lá, nota-se que se o Ventura sair do Chega, o Chega acaba nesse dia. Quero dar exemplos que ilustrem também isso. Claro, isto não é nada de extraordinário. O primeiro exemplo em que isso ficou evidente foi, nós pusemos a funcionar, eu fui coordenador do Gabinete de Estudos em 2021, em maio, e preparámos o programa político. É um culto de personalidade aquilo. O programa político foi desautorizado, sem dar a mínima satisfação de um momento para o outro por André Ventura. Quer dizer, há um órgão autónomo do partido que prepara um programa. E de repente, esse programa, o programa político, tinha sido sufragado no Conselho Nacional de Sagres em 2021. De repente, nas vésperas das eleições de 2022, de janeiro de 2022, o Presidente desautoriza aquilo tudo. Não quer dizer que é um partido centrado totalmente no poder apenas de André Ventura? Talvez o único órgão autónomo que havia no partido era o Gabinete de Estudos. E foi alvo de uma perseguição séria. E essa perseguição teve outras consequências. Eu, por exemplo, digo no artigo... Parece-me legítimo. Se essa Parece uma vontade falhar, legítima. Falham todas as outras. Que é nós discutirmos publicamente o que é isso da moral social, o que é isso da moral cívica. Por isso, colocámos no programa do partido como o primeiro dever a que todos os militantes do partido estão obrigados a questão da defesa da autorresponsabilidade. O primeiro a trair isso, o primeiro a não respeitar isso, a querer fazer o partido dele, é o presidente André Ventura. Mas deixa-me perguntar-lhe também. Podemos construir um sujeito coletivo com um indivíduo que esgota tudo nessa dimensão. Mas deixa-me perguntar-lhe também porque Gabriel Dimitar Ribeiro disse-me, e já vamos a essas questões mais graves. Eu acho que ele até está a tentar manter uma conversa minimamente eloquente sobre isto, porque é o que dá para entender. Este homem fartou-se de ser a única pessoa inteligente no partido. Falou, por exemplo, agora de um episódio que aconteceu em 2021. É vice-presidente, foi vice-presidente do Chega desde 2020. Foi deputado desde 2022. Demorou todos estes anos a perceber essas características de André Ventura e incompatibilizar-se ao ponto de sair do partido por causa disso? É assim, quando nós lidamos com estas características das pessoas, nós não as descobrimos de um momento para o outro. Quer dizer, é complexo nós identificarmos os traços de uma pessoa narcísica. Eu tenho dito isto, porque se fosse fácil, em 2005, José Sócrates nem chegava a primeiro-ministro. Porque é que se manteve num partido onde acredita que há uma figura que tem todo o poder e que não respeita qualquer ordem interna? É isso que eu vou explicar. Portanto, nós precisamos de tempo para perceber isso. Senão Álvaro Cunhal saía do poder antes de 74, senão os casamentos eram dissolvidos no dia do casamento. Certos alunos eram castigados logo à entrada da escola. Não é assim. É por causa das presidenciais. E depois há aqui alguns aspectos morais. A partir do momento em que os elementos do governo sombra de André Ventura tiveram os momentos mais chalupas que eu já presenciei, é que foi 1 a 1. A malta foi 1 a 1 descobrir a parvoíce. Houve uma da Ministra da Saúde, ou o que é que foi o gajo arranjou, que é uma anedota gigante, meu. Podemos condenar ninguém, nem à nascença, nem por antecipação. Nós precisamos de conviver com as pessoas para ver o que é que elas são de facto. E o Francisco, eu, todos nós, quando convivemos com alguém, porque temos admiração até pelos ideais políticos, nós temos uma empatia natural. Isso é normal nas pessoas. Agora, temos uma empatia e vamos tendo sinais contrários da outra parte. Respeita uma pessoa, apoia uma pessoa, como eu fiz com André Ventura.
e o retorno que tem não é esse. Por exemplo, é esta desautorização do Gabinete de Estudos. Outra mais grave que podemos falar, que tem a ver com a questão racial, que era a questão que eu queria discutir no interior do Chega. E então, há um momento, para nós protegermos a nossa própria dignidade, há um momento em que nós temos que definir como limite, que era a questão do ensino. Aliás, eu gostava de falar dela associada ao Governo de Sombra. É definir o limite, isto é, quando esse limite é ultrapassado, nós temos que dizer chega, como é o nome do partido. Foi o que eu fiz com o Presidente André Ventura. Quer dizer, depois de levar tantos tiros durante 5 anos, depois de ter sintomas e nós conversarmos e aquilo ir andar para a frente e para trás... Então, mas este senhor só agora é que se apercebeu que havia um problema com questão racial no Chega. Então passaram anos e o partido cresceu a mandarem vir com os ciganos e agora está a dizer que o problema é que só agora é que se apercebeu disto. Não consigo perceber aqui a lógica. O ser humano é mesmo assim, Francisco. Nós temos problemas que são latentes. O Francisco não está a perceber nada disto. Mas há um clique que os torna clarividentes ou manifestos. Mas quando fala desses tiros, esses problemas com o André Ventura, vou voltar então a pedir episódios concretos e se sentiu alguma vez também desrespeitado por outros elementos importantes dentro daquela que é a estrutura do Chega, claro, se confirma também as informações senão não estava por exemplo, que circularam e, como sabe, durante largos anos, relativamente até episódios de alguma violência, de insultos, etc. Isso acontecia efetivamente? Francisco é um inculto em trazer este homem para entrevistar, visto que só fala porcaria. Quem é que só fala porcaria? O Mitar Ribeiro? Porquê? É o Mitar Ribeiro. Aconteceu de forma pontual e aconteceu mesmo. Portanto, primeiro foi este episódio do programa que o Presidente desautorizou pura e simplesmente o programa eleitoral, certo? Que é a base do partido, na verdade. Se não respeitam o programa eleitoral, que já me tinha parecido muitas vezes que não respeitavam. Caso claro, numa instituição de abuso de poder narcísico. Depois, eu recordo-me quando o Nuno Afonso saiu do Chega, na altura nós tínhamos sido eleitos, ele saiu, ele disse-me assim, foi-se despedir de mim e disse-me assim, olha, Mita, o próximo a ser perseguido és tu. Eu achei piada, despedir de mim e daí o do Chega, na altura nós tínhamos sido eleitos, eu recordo-me quando o Nuno Afonso saiu do Chega, na altura nós tínhamos sido eleitos, ele saiu, ele disse-me assim, foi-se despedir de mim e disse-me assim, olha, Mita, o próximo a ser perseguido és tu. Eu achei piada, enfim. A verdade é que surgiram 2 deputados que começaram a desautorizar-me, a incomodar-me e eu tive conflitos com eles 2. Claro. Esse conflito passou, eu reagi, na altura conhecia como é que se tratam este tipo de coisas, eu reagi como se reage no geral, não quer dizer que fossem aqueles casos pontuais, como se reagem em relação aos narcísicos. Acho que a pessoa está aí por ser importante e falar de coisas que sabe. Não nós que estamos sentados atrás de um PC. Sim, mas e então? Não estou a perceber o teu ponto, Phil, desculpa lá. Como assim? A pessoa é importante a falar de coisas que sabe. Estás a falar do Mitar Ribeiro, certo? E nós não somos por estarmos a ouvir o que ele tem a dizer e estarmos a comentar esse assunto, não estou a perceber. Ele está a falar bem, sim. Não estou, Phil, eu não estou mesmo a perceber o teu ponto, mano, desculpa. Desculpa, e não vejo veracidade nas palavras deste senhor. Porquê? Porquê é que não, Ana? Desculpa, só para me esclarecer. É isto. É pelo silêncio. Porquê é que não vês veracidade? O que é que te leva a dizer que não há veracidade? Eles ofendem-nos, eles abusam de nós e nós cortamos relações. E depois desse silêncio, lá eles me respeitaram, a coisa foi andando. Depois desse episódio, veio o episódio mais sério, em agosto de 2022, até setembro, entre mim e o Presidente André Ventura. Porra, isto já foi à boa. Um episódio inqualificável da forma como ele me tratou. Como é que ele me tratou? Eu tinha a coordenação do Gabinete de Estudos, não é? E defini uma estratégia para o Gabinete de Estudos, que era fazer... O senhor fala muito de narcisismo. Não me respondeste à pergunta. Perguntei-te porque é que achas que não é verdade aquilo que ele está a dizer. Isso não responde a nada. Estás a colocar-te uma questão. Estás-me a responder à minha pergunta com uma questão, Ana. Tu dizes que não vês veracidade nas palavras dele. Porquê? Estou-te a perguntar porque é que não vês. Tranquilas, o Chega era muito agitado. Isto é a psicanálise, não sei se estão a perceber. Eu gosto de conversar com o pessoal do Chega mesmo por causa disto. Que é para ver se eles no meio disto percebem. Naquela altura. E não atraía académicos e intelectuais. A estratégia para o Gabinete de Estudos era... Porquê é que este senhor... Eu só queria colocar esta questão genuína, que é... Porquê é que este senhor foi tão admirado pela malta do Chega e de repente quando sai cá para fora é um merdas? Eu quero perceber, genuinamente, porque é que fazem isto. Queria tentar perceber isso. Ou seja, os militantes do Chega admiravam tanto este homem
diziam que era o ideólogo, que era... Não, tipo, não tô, por acaso não estão mesmo. Todas as pessoas que eu via a comentar, não era só, olha, o Gonçalo Sousa, os gajos que faziam vídeos e que eram abertamente militantes do Chega, todos eles respeitavam imenso este homem, diziam que ele era o ideólogo, que era uma pessoa com muita sabedoria, que era a pessoa, responsável pelas ideias do partido. Porque é que agora de repente, eu não digo que o Gonçalo nem o outro senhor estejam a fazer isso, quero é perguntar porque é que os eleitores do Chega estão a fazer, porque foi contra o grande líder. Pronto. Houve uma coisa ali, gostas é sempre que alguém fala mal do Chega? Não, Mod, olha, zero, estou-te só a perguntar, Mod, eu não gosto nada que ninguém fale mal de ninguém. Eu sei tanto quanto tudo o que se passa. Sei tanto quanto tudo o que se passa aqui. Mas agora, estou a questionar, como tu também devias fazer, amigo. Tu és militante de um partido. Se és militante de um partido, ou se apoias um partido, devias questionar, meu. No mínimo. No mínimo devias questionar o que se passa lá, não? Imagina, eu questiono o que se passa na IEL. Tanto que por várias ocasiões deixei de votar neles. Por várias situações. Porque é que não contestas o que se passa no partido que tu apoias? Digo eu, não sei. Eu não sou militante da IEL, não. Aliás, eu não sou militante de partido nenhum. Agora, também há situações que se passam nesses partidos e agora, olha, ultimamente tenho visto takes da Mariana Leitão com os quais eu não me identifico nada. Zero mesmo, zero. E, portanto, vou claramente questionar o que se passa no partido, como é lógico. E se calhar questionar-me a mim mesmo se quer continuar a apoiar esse mesmo partido. Porquê é que vocês não fazem o mesmo? Porquê é que sentem que têm que apoiar este partido até ao fim? É a minha pergunta, não sei. O partido paga-vos alguma coisa? Paga-vos o salário? Não sei. Estou genuinamente a questionar. Não batem certo. Mas porquê é que não batem certo? Porquê é que achas que não batem certo as palavras? Muitas acusações, no final não diz o real motivo da saída. Então, mas ele acabou de dizer que foi por causa de confrontos com o líder do Chega. Para ser um espaço fechado, um espaço tranquilo, um espaço de absoluta liberdade intelectual dentro do partido. Isso era dentro, à porta fechada, e nem sequer revelávamos a identidade das pessoas que trabalhavam connosco. Essa era uma parte. Mas nós somos um partido e temos de ter um espaço social. Claro. Então, eu usei a minha página... Tens toda a razão, Matador. Concordo a 100% contigo. A 100%. O Matador disse, eu sou militante da IEL e sou crítico do caminho atual, mas a militância significa lutar internamente para levar o partido pelo que achamos o melhor caminho. 100%. 100%. Eu só queria perceber porque é que estas pessoas não fazem isso, sabes? Mas ninguém sabe pôr a verdade objetiva. Claro que não sabem, mas não te faz questionar. Ouvires isto não te faz questionar. Pronto. Eu acho é que não se deve acreditar cegamente naquilo que vocês acham internas, que ou externas ao partido, e o partido... Digo eu, por isso é que estamos a ver isto. Eu tenho que ver o partido lida mal com críticas internas. Não aceita, por simplesmente. E esse é outro traço evidente do que é uma personalidade com perturbação narcísica. Então, o primeiro texto que eu publiquei, com uma crítica na área da justiça interna, nem sequer era grave, ao Chega, recebi um telefonema intempestivo do presidente André Ventura, que exigia que eu retirasse imediatamente o texto da minha página, com palavras ofensivas, com toda a agressividade. Eu, na altura, respondi que me recusava a retirar o texto e que falássemos no dia a seguir. O que ele fez, desligou uma chamada. E no dia a seguir, em vez de conversarmos, quando eu fui ver as notícias, eu tinha sido demitido de coordenador do Gabinete de Estudos. Eu respondi afastando-me da vice-presidência do partido. Se ele me estava... Porquê é que não saiu do partido nessa altura? Porquê é que continuou a tolerar, digamos assim, estava à espera de algum cargo efetivo, como sugerem alguns militantes do Chega, que dizem que quem mudou nos últimos 20 dias foi Mitar Ribeiro, porque não ocupa os cargos que pretendia? Bom, há pessoas que gostam muito de baixar o nível da conversa com esta questão dos cargos. Eu tenho a certeza que quem ler o meu texto vai perceber todo o enquadramento e não vai fazer esse tipo de leituras. Isso é mesmo aquele tipo de conversa que baixa o nível... Não está. Daquilo que se tem que discutir e o próprio partido tem que discutir. Então, eu não sei na altura, porque, como se sabe, as instituições, quando se constroem, têm crises. Não é a primeira vez que tem um conflito com a sua mulher ou com o seu filho ou na empresa que bate com a porta. Tenta encontrar soluções, tenta encontrar a construção daquilo que é um projeto coletivo. E na altura dessa crise de 2022, todos temos consciência que se o Chega falhar... Olha, eu não tenho qualquer tipo... Eu não sou imparcial, porque eu já vos disse várias vezes,
incontáveis vezes que eu não me identifico com o Chega, várias vezes. Eu nem tenho que ser um gajo imparcial sequer. Reparem. Nem tenho que ser um gajo imparcial sequer. Eu tenho as minhas visões, eu não sou jornalista, sou um criador de conteúdo, não tenho que ser imparcial. Ponto final. Eu, tenho as minhas crenças, os meus valores, e não tenho que ser imparcial. Da mesma forma que vocês também não são imparciais, aliás. Vocês, quanto muito, são muito parciais mesmo daquilo que se vê aqui no chat. Ainda mais do que eu. Mas eu não tenho qualquer problema em ver a história do André Ventura a seguir a isto. Não tenho mesmo. E ver o que é que ele diz sobre isto. Até tenho curiosidade. Eu tenho a curiosidade. Da mesma forma que, imaginem, não é esta conversa do Mitar Ribeiro que me vai fazer ou não votar no partido por onde ele for. Quero é ouvir o que é que ele tem para dizer, da mesma forma que vou ver a história do André Ventura, só porque tenho curiosidade em saber o que é que está a passar. A crise grave, nós nunca tínhamos criado a direita sociológica que temos hoje. Havia um peso. E depois, eu na altura ainda tinha muito misturado a personalidade do presidente André Ventura e o que era o nosso projeto político. E já agora que fala na personalidade, porque olhando para o texto que eu li com toda a atenção e todo o interesse, refere e também, muito bem, de certa forma, que esta personalidade que aponta estas questões que aponta André Ventura podem ser problemáticas até para o país, caso André Ventura tenha que ocupar algum cargo de efetivo poder no futuro. Gostava de ouvir sobre isso. Porquê é que acha isso? Pela mesma razão que aconteceu com José Sócrates quando ele teve o controle sobre o Partido Socialista. É muito simples. Os partidos tutelam as sociedades. E ao tutelarem as sociedades, quanto mais poder têm, mais modelam as sociedades. E não podem modelar as sociedades com os seus vícios ou problemas. Têm que modelar as sociedades com as suas virtudes. Ok. E se eu estou a dizer que há um problema patológico sério dentro do Chega associado ao narcisismo do presidente, que o Chega não é uma instituição mentalmente saudável enquanto coletivo, essa instituição para já tem um poder limitado. Mas no dia em que tiver um poder maior, essa instituição vai causar danos aos nossos equilíbrios sociais. É perigoso que com caraças, bro. Ou seja, o que ele está a querer dizer é não os metam no governo. A venha a ter poder em Portugal? Para o povo português, para a democracia, para a sociedade? Para a democracia, talvez não. Não acredito. Porque há ali uma viragem à direita, que a direita, eu digo, é absolutamente democrática, só que eu associo essa direita democrática a uma direita moral. E disso eu não abro mão. E é aqui também o nosso conflito. Agora, a desvantagem, o perigo... A única coisa que me faz impressão aqui no meio disto, deste discurso todo do Mitar Ribeiro, é como é que ele não se apercebeu disto mais cedo. De ter uma pessoa como André Ventura, por exemplo, como Primeiro-Ministro ou até Presidente da República, é agravar os desequilíbrios, porque eu cito aquele caso que não falamos, que é a questão que eu queria abordar, que era a questão racial. No geral é isto. Ele fica fechado naquilo que conhece. E ele conhece bem alguns temas. Mas todos nós somos intelectualmente limitados. É muito mais aquilo que desconhecemos do que aquilo que sem sombra de dúvida conhecemos. Sem sombra de dúvida. E quando alguém tem conhecimentos específicos sólidos sobre determinada área, ele não aceita. Não vê, porque o ego dele não tolera sair para o espaço do desconhecimento. Olha, não tem... E por isso é que nós percebemos, não me custa nada acreditar a comunicação social já viu isso, que o Presidente André Ventura fica fechado em 2 ou 3 temas. Não me custa mesmo nada a acreditar nisso. E eu queria introduzir a sério no debate público, porque é absolutamente fundamental a questão do ensino. Ele nunca permitiu. Eu queria introduzir a sério a questão da moral social, que é a reforma mais importante, ele não permitiu. A questão racial, discutir publicamente, ele não permitiu. Olha, eu hoje estou aqui na CNN. A CNN tem convidado pessoas do Chega. Quantas vezes eu fui convidado? Não me refiro à CNN, mas por via do próprio partido. Quer dizer, eu ando a ser silenciado dentro do Chega naqueles temas que são a minha especialidade e que me fizeram entrar no Chega. Eu entrei no Chega para discutir a moral social, para discutir a questão racial e para discutir a questão do ensino. Exatamente sobre isso. E fiquei de fora. Ideologicamente, nesta altura, nada o distancia... Não é isso que as pessoas querem ouvir. As pessoas não querem falar sobre esses problemas. As pessoas não querem. Eu até vos vou dizer, eu divirjo completamente da opinião deste senhor. Eu já ouvi e divirjo completamente. Este senhor é muito conservador. Pá, eu não tenho as mesmas opiniões, não partilho as mesmas opiniões, mas parece-me que é uma pessoa que quer debater o tema civilizadamente. E isso não vai em direção àquilo que o Chega por norma faz. Afinal do Chega. Não, é só esta mas questão. Como é que ele haveria de ter espaço? Eu sou assumidamente direita. A direita tem um papel sociológico fundamental,
Nós construímos essa base social, mas o presidente André Ventura não consegue estar num sujeito coletivo. Portanto, ele se tivesse um outro tipo de personalidade, provavelmente o Chega tinha futuro e era muito mais sólido. Mas fechou de tal maneira o Chega em torno do eu indivíduo, do eu André Ventura, do eu que não sou capaz de ser um sujeito coletivo, que matou uma série de temas que são absolutamente estruturais. Eu estou praticamente há 5 anos a ser silenciado. Mas deixe-me perguntar-lhe 2 perguntas para fechar. Em primeiro lugar, uma vez que não se distancia da ideologia do Chega, pergunto se também aqueles episódios que fomos verificando no Parlamento, se de alguma forma o deixaram desconfortável. Recordo que também, por exemplo, chamou diabólica a Isabel Moreira. Distancia-se do comportamento, por exemplo, de alguns deputados sistematicamente do Chega. Isso também o fez sair do partido ou está confortável com isso e desconfortável com André Ventura? De maneira nenhuma. Esse é um desconforto severo que eu tenho com o Chega. Como é lógico. Vamos ver. Quando? Mas então, estás a responder à pergunta, homem. Ainda há bocado estavas a dizer isso. Ainda há bocado estava a perguntar. Pá, isso, tu já respondeste à questão. Se Chega fosse um partido mais técnico e moderado, não queria chegar a lado nenhum. Então pronto, está respondido. Alguém se comporta mal, essa pessoa é que é responsável. E há pessoas no grupo parlamentar do Chega, e algumas até tenho simpatia por elas, mas é evidente que se comportam muito mal. E aquilo contamina a imagem de todos. Agora, aquelas pessoas comportam-se muito mal porque também são... isso não é... reflexo do desta forma, não. Caos narcísico do líder. Não está a haver um líder como Cavaco Silva ou como populismo Dr. Pedro Passos Coelho terem um grupo parlamentar com aquele tipo de comportamentos. Portanto, reflete... Mas a questão aí... E depois, em 2024... eu fui para a mesa da Assembleia... É assim, isto, em última instância, a única coisa que tem a ver é com aquilo que vocês estão dispostos a aceitar. Ok? É a única coisa que vocês estão dispostos a aceitar. Mas se vocês estão dispostos a conviver com a javardice que se tem feito, tudo bem. E ver a questão lá de cima ver, Miguel, por exemplo, uma sala de aula que está a entrar em disciplina e qualquer dia há questões de pancadaria ou falta de respeito sério. Agora, uma coisa é... Tenho vários amigos militares, nenhum deles põe essa hipótese, isso não é uma hipótese sequer. Outra coisa é continuar no 2º, 3º, 4º, 5º ano. Isto é, eu há bocado disse que não há descontinuidade entre o sujeito individual e o sujeito coletivo, não é? No sujeito coletivo é a mesma coisa que estar à espera que pessoas tenham comportamentos de 6 anos e elas continuam a ter comportamentos de 1 ano. Isto é, o Chega não amadureceu em termos de atitudes cívicas, sociais e institucionais e por algum motivo isso está a acontecer, estagnou. Filipe, tu consegues ter outra K7 que não a mesma que eu vejo ser regurgitada constantemente nas redes sociais? Não sei, bro. Estamos só a fazer uma pergunta. Isto não te faz... Olha, faço a pergunta que fiz há bocado à Ana. Isto não te faz questionar nada. Não te faz questionar nada. Isto. Se não faz, tudo bem. Olha, não tens que o questionar. Mas é que já percebeste... Eu acho que já percebeste que há várias pessoas... Isto vai acontecer mais vezes. Vou-te dizer. Não faz? Pronto, mano. Então, olha, está tudo bem. Continua com as palas nos olhos. É o que eu tenho para te dizer. O que é que queres que eu te diga mais? Se não te questionas, se ouves isto e não te questionas... Estamos mesmo quase a fechar, Gabriel. Não vale a pena, não, nada do que nós possamos dizer aqui. Chega sobre este texto que publicou, sobre dar a opinião. Nem vale a pena estares a ver isto. Se recebeu algumas mensagens. Continuas a ver, mano, continua só a ouvir o que um lado tem a dizer e não vale a pena ver o resto, mano. E vota como tu achas bem. Está tudo bem. Mensagens, enfim, menos agradáveis de figuras importantes do Chega sobre o que escreveu e se há ou não outras pessoas do partido que ainda estão no partido e que possam partilhar desta ideia que... Pois vai. Já há várias pessoas... Olha, Turbo, isso está a acontecer muito agora. Eu tenho visto muitas publicações de malta. Muita malta a dizer isso. A dizer, olha, apercebi-me agora que votei erradamente, que pensei de forma errada, que não... montes de gente. Montes de gente a dizer isso, mano. Mesmo montes de gente. E não é nada... Até no TikTok, vejo imensos TikToks. Eu até há tipo 1 ano atrás não via ninguém dizer isto. Desde há 1 ano para cá vejo bué da malta a dizer isto. Mas pronto. Quanto ao texto, o texto é absolutamente meu, foi escrito por Fazes mim, bem, Ana, pensado ainda bem. por mim. É um texto da mais profunda consciência. Eu estou a sacrificar sair de uma instituição, eu estou a sacrificar sair de um parlamento
Porque na vida cívica provavelmente serei mais útil do que estar ali silenciado a fazer. Eu acho que vocês estão a pensar um bocadinho mal. Porque reparem, eu acho é que o Chega está a ganhar novos eleitores. Principalmente putos que vão votar aos 18. O Chega está a crescer muito nas camadas jovens. Muito na malta que não faz puta ideia do que se fala ou que se discute, que votam só porque sim. Pá, e pronto, imaginem, e é válido na mesma. Ou seja, eu não acredito que estejam a ganhar ou que não tenham perdido eleitores. Eu acho é que estão a ganhar mais eleitores novos do que estão a perder eleitores velhos. Mas pronto. Dizer um papel figurativo, porque um deputado tem que ter missões. Depois de serem silenciadas... Ana, eu não digo que vocês sejam todos burros. Acho é que há muita gente a deixar-se cair na cantiga e a achar genuinamente que as coisas vão mudar com este partido na liderança. E não vai acontecer. Lamento, mas pronto. Olha, se acontecesse eu ficava contente. Já disse isto várias vezes. Eu, para mim, o Chega vai ao poder e vamos ver o que é que acontece. Já disse isto bué de vezes. Já disse isto muitas vezes mesmo. Para mim, vão lá, vejam o que é que eles têm a fazer. Olha, agora com as câmaras, com as juntas de freguesia vão ter essa oportunidade. Vejam o que é que, se o vosso presidente de junta foi eleito e é do Chega, vejam o que é que ele faz. Tenham essa oportunidade para ver realmente se realmente eles fazem um trabalho bom. Se fizerem, continuem a votar neles. Está certo. Várias missões, sobrava-me a do ensino. Essa missão é silenciada. Eu saio. Portanto, agora, o texto é de consciência, é só meu, eu escrevi-o com toda a paz e até lhe digo, nas últimas 3 semanas eu tenho vivido em tranquilidade. Teve apoio de militantes do Chega ou ameaças? Agora, depois da publicação do Chega e até quando saí... Mano, e as pessoas ficam fodidas comigo quando eu digo isto, ok? Acreditem ou não, há montes de gente a ficar lixada comigo quando eu digo esta cena. Por mim o Chega poder chegar ao poder. Digo isto várias vezes. Mas eu continuo a dizer o mesmo, porque eu acho que só assim é que as pessoas vão perceber. Eu joguei o epílogo fora de stream, Falcão, mas eu não adorei o epílogo, mano. Para mim o Red Dead acabou na situação que aconteceu no fim. Recebi os 2 tipos de mensagens. Já vi. Mensagens muitas de apoio e mensagens críticas. Ou seja, a minha saída do Chega, o presidente André Ventura pode dar as voltas que der, fragmentou o Chega. Eu não vejo isso como mau. Desde que se discuta porque é que eu saí, e eu deixo um texto que é um ensaio. Eu digo, há este problema, nós não temos tempo para explicar aqui, mas há este problema com o programa, há este problema com a orientação moral do partido, há este problema com a orientação cívica do partido, há este problema com as questões sociais, ou questões, etc, etc. Portanto, eu digo, há este problema com o ensino por aí fora. Espero que o partido pense isto. Agora, recebi mensagens muito agressivas, absolutamente irracionais, eu não vou dizer não porque a pessoa sabe quem é, próximas do selvagem, e ainda ontem circulou... Mas de figuras importantes do Chega? Claro, de uma figura importante que até é vice-presidente, que nem merece que eu diga o nome dele. Eu não vou dizer quem é. Que é o vice-presidente. Não me choca. Não me choca. Não, acho que não. Dizer, essa pessoa simplesmente... Não é o Pedro Pinto. É irracional. Não é capaz de estruturar um pensamento, é daqueles yes-mens do... Mas tendo em conta tudo isso e tendo em conta, enquanto cidadão que conhece por dentro aquilo que acontece no Chega, fica preocupado? Sabe que ele é que era não, ele é o líder de bancada, não é? Os resultados eleitorais do Chega, conhecendo por dentro o partido, a postura dessas pessoas e esses traços. Ele sabe o que é cu. É que isso que o Filipe disse, essa escolha que o Filipe apresentou, já por si só é uma falácia. Porque, olha, ele voltou a escrever lá e existem 2 copos de água e um deles está envenenado e o outro pode estar ou não. Qual é que escolhias? Ou seja, isto é uma escolha já falaciosa por si, porque o Filipe parte do pressuposto que o primeiro copo está envenenado. O Filipe, olha, sabem qual é que é a melhor metáfora para isto? O Filipe acha que o copo está envenenado sem ser, para já, uma pessoa que estuda toxicologia, que acho que é esse o nome da cena de que estuda venenos, e sem ter bases nenhumas para dizer que aquilo está envenenado, mas ele diz que está. Percebem? Olá, Joana, como estás? Ou seja, é isto. Meio cheio e meio vazio. Qual dos dois coisas? É isso. Pronto, olha, é isto. Olha, qual é que é o partido? A esquerda toda está envenenada. Então e a direita, ó Filipe?
Tem o resto dos partidos de direita, mano. Estão todos? Qual é que é o copo que pode estar ou não? É que é isso que eu quero perceber. São todos corruptos. Pronto, olha, a esquerda está toda envenenada e o resto da direita são todos corruptos. Pronto, ó Filipe, o que é que queres que nós te digamos, meu? Nessa linha de ideias, bro. Não há muita coisa a dizer-te aí, meu. Percebes, meu? Eu acho que devia... Ó Filipe, olha, vou-te ser muito sincero. Eu não sei que idade é que tu tens, meu. Mas eu acho que devias... não sei, olha, falar com alguém da tua família sobre isso. Não sei se calhar partilham todos das mesmas ideias, não sei. Mas falar com alguém próximo de ti sobre isso e tentarem discutir se essa linha de pensamento está correta. Porque, imagina, man, isso faz muita confusão, meu, que tenhas esse pensamento. Uma coisa que eu lhe garanto, aquilo que eu estou a dizer, costumo dizer... Mas fica preocupado com os resultados eleitorais tendo em conta esse contexto. Mas é isso. Aquilo que eu estou a dizer, costumo a dizer, mas é muito duro. Mas eu tenho a certeza, mesmo no círculo íntimo, mais longe, as pessoas vão começar a olhar diferente para André Ventura. O próprio presidente André Ventura, depois desta minha saída e destas minhas posições públicas, ele vai... Basta olhares à volta para veres o veneno que se refere. Ok, olhando à minha volta, eu cresci numa zona que tinha um bairro social péssimo. Ok? Estudei numa escola problemática, lidei com vários casos, se não todos os dias, muito frequentemente de facadas, roubos, assaltos, coisa que a malta que vivia no centro de Lisboa não estava sequer habituada. Olhando hoje, à data de hoje, para a minha zona, está muito melhor. A sensação de segurança aqui está muito melhor. Não há tantos casos como havia em 2010, e isso posso-vos garantir, de violência, de assaltos, seja o que for. Os meus amigos, poucas queixas têm. Que existe criminalidade, sabemos que existe. Poderá estar pior, efetivamente, sim. Mas não acho que isso tenha necessariamente a ver com a esquerda ou não. Que existe uma imigração tendencialmente descontrolada ou a pedir mais controlo, isso é uma consequência dos últimos tempos no mundo. Nem tem só a ver com o Chega ou com Portugal e com as políticas portuguesas. Isso tem a ver com o mundo no geral. Tem a ver com o mundo no geral, malta. Com tudo o que aconteceu no mundo, guerras que foram fomentadas no Médio Oriente, pessoas que perceberam que tinham a capacidade de chegar à Europa, tem a ver com fenómenos migratórios muito grandes e que deve ser olhado com atenção, claro que sim, mas não da forma como o pessoal está a pintar que deve ser. Portanto, claro que já, Batunas, como é lógico, mano. Mas é o que eu digo, eu acho que este tipo de temas só são discutidos dessa forma por pessoas que nunca viveram aqui, nas periferias. Estás a ver? É o que me dá a entender. Só as pessoas que nunca viveram nas periferias de Lisboa é que discutem as coisas assim. Como se isto não fosse um tema. Estás a ver? Há décadas. Há décadas que é. E não é uma coisa assim tão alarmante que, inclusivamente, na minha opinião, pelo menos aqui, está bem melhor. Ter que mudar a relação com ele mesmo. Sem dúvida. Se ele não melhorar, eu dou-lhe... Pronto. Podemos falhar... Mas ainda não me respondeu se fica, enquanto cidadão, preocupado com esses... Eu dou-lhe quase a certeza... Mas pronto, podemos falhar que o Chega vai ter uma quebra eleitoral fortíssima. E fica aliviado, tendo em conta esses... Claro. A não ser que o Chega mude. Mas quando eu digo publicamente que o Chega tem um presidente que é, eu insisto nesta expressão, um predador narcísico... com caraças, porra! Isso está no círculo íntimo do poder dele. Isto muda a sensibilidade social, quer em relação a André Ventura, eu tenho consciência disso, quer em relação ao Chega. Das duas, uma. O partido muda mesmo, ou então o partido vai se afundar. Uma instituição não resiste com uma névoa mental depressiva. Vou fechar com uma pergunta muito rápida, porque já foi filiado no PSD, esteve agora vários anos no Chega, e a partir de agora vai sair da política? Não sei se eternamente, nunca se diz para sempre, mas eu agora vou mesmo ter de fazer a travessia do deserto. Eu explico porquê. As instituições foram feitas para nós não sairmos delas. As instituições foram feitas para nós ficarmos, a família, a escola, o partido, etc. E eu tive que sair de um partido que eu ajudei a construir. Isto é muito difícil. Mas sabes o que é que eu acho, King? O que eu acho fascinante no meio disto é porque é que ele antes não era. Percebes? O que é que só agora é que é um cadáver político? Eu tenho que sair
ter o meu tempo de silêncio, ter o meu tempo de introspecção. Carlos, também não acredito que seja assim. Logo será o que tiver que ser. Gabriel Mita Ribeiro, ficou essencial também das suas ideias aqui neste CNN em Foco. Uma boa noite e obrigado. Muito obrigado, Francisco. Epá. Olha, não sei. Vamos lá ver a história do André Ventura, senão vocês passam-se comigo, porque eu não sou imparcial e porque não sei o quê. Vamos lá ver isso. Olha, aliás, eu gostava de ver, mas eu tenho... O André Ventura ainda publicou... Isso está em história mesmo? Ou é publicação? Espero que seja post, malta, porque eu não... Eu nem consigo ver, pá. Não consigo ver isso, não. Não estou mesmo a conseguir ver. Que eu não tenho o Instagram logado neste PC. Fuck, pá. Alguém me consegue mandar isso, por favor? Isso não está no Twitter ou assim? É um reel com a suéte do Chega. Alguém me consegue mandar isso que não no Instagram? Pois espero que esteja no Twitter. Se tiver, fico feliz. Será que ele pôs no Twitter? Bom, parece que há alguns imigrantes... Não, isto não é. Isto é da burca. Onde é que está a cena da suéte, bro? Ter mais do que... Não vejo cá nada. Alguém me consegue mandar isto? Está no TikTok. Conseguem mandar o link para o Discord, por favor? Está no Facebook também. Também não tenho o Facebook logado aqui. Metam no Discord, malta, por favor, que eu vejo já. Ah pá, a tia Odete, para mim não me chateia isso, mas vou-te já dizer. Passei por aqui só para vos falar desta história do professor Gabriel Mita Ribeiro, que muitos me têm perguntado, alguma reação e da saída dele e do que tem dito nas televisões. Eu não quero perder muito tempo com isto, sei que vocês também não. Porquê? Só dizer que fico triste. Acho que era importante ele perder tempo com isto, quer dizer, então era um elemento do partido tão importante, ideólogo do partido, e não quero perder tempo com isto, porquê? E que me deixa triste, é uma tristeza pesada que sinto, por alguém sair e dizer mal de todos, dizer que eu sou um demónio, que sou um narcisista, etc., só porque não teve lugar num governo sombra. Olha, entre uma e outra não sei qual é que prefiro. Ou seja, se eu tivesse nomeado para o governo de sombra, eu já não era um demónio, nem um narcisista, nem o Chega era um partido caótico. Aí já podia ser ministro de sombra do Chega. É isto que não faz sentido, é isto que dá às pessoas a ideia que os políticos, muitos deles, só estão aqui por lugares, por taxos, por acharem que merecem uma determinada coisa. E quando não têm, ou não são nomeados, vão-se embora e dizem mal de todos, inclusive dos que trabalharam com ele, dos que andaram à volta dele em campanhas, a puxar por ele e a puxar pelo partido. Isto entristece-me muito, acho que é uma forma errada de estar na política, acho que não devemos estar assim. Neste caso até talvez me pese um bocadinho mais, porque fui eu que segurei o professor Gabriel Mita Ribeiro, quando muitas das estruturas, inclusive a sua estrutura distrital, não o queria renovar como mandato de deputado, não o queria manter na Assembleia da República, a nível nacional, muitos dirigentes também não, e eu fiz esta aposta nele, inclusivamente indiquei para a mesa da Assembleia da República. Ele foi representante na mesa do Chega, há uns dias atrás, um partido que agora diz que é caótico, que o líder é demoníaco, etc. Portanto, isso não faz sentido nenhum, não cabe na cabeça de ninguém. Também não acredito nisto. E magoou por... A cena do governo de sombra não me parece. Pá, é assim, eu de um lado vejo uma explicação com cuidado, eloquente. De outra vejo uma explicação muito básica, que é ele foi-se embora porque ele não entrou no meu governo a fingir. Porque eu não o nomeei para o meu governo a fingir. Um tal volte-face na forma de pensar e sobretudo uma quebra da confiança. Nem sequer uma chamada a dizer, olha, vou sair por causa disto e disto. Para mim, para os líderes da bancada, para alguém. Portanto, isso é uma forma de estar na política de facto que não interessa a ninguém, não interessa ao Chega. É isto que eu acho piada. O homem era o ideólogo, o campeão, o paladino da defesa das morais, dos valores e dos costumes, o homem que escrevia
o testamento do Chega e de repente isto é uma pessoa que não interessa, isto é uma postura adaptada. E nós vamos continuar focados na missão. Eu queria só partilhar que isto entristece, mas não me desfoca do objetivo, nem daquilo que temos, que é mudar Portugal e a vida das pessoas. É nisso que estou focado, é nisso que nós estamos focados. Isto são. Bem, pronto, está vista a justificação. Não se percebe nada, mas também acho que não interessa. Muito bom, giro. Gostei muito desta novela.